brilho do céu. Ó rema desperta em cada lição, ouvindo o chamado da intuição. No portal da luz o segredo se abre para aquele que busca, para aquele que sabe. Narané, rei vibrando no som e no ar, mistérios profundos a nos transformar. Voz da verdade a nos guiar. Eri se transborda em cada palavra, a chave que abre o que a alma guardava. Letras de fogo, silêncio e som, desvendando o mundo, o belo e o bom. A voz do passado no tempo presente, iluminando o caminho da gente. Pelo zoiar a Kadosh, a alma acende. Quem ouve com o espírito logo compreende. Narané, Hirei, luz infinita, a sabedoria que em nós habita. Som dos mistérios, a luz que vem, amém. בגליהו הסוד מתפשט, אור הזוהר נשמה השופע, מקבץ את האמת מהבל הפרוקרט, מחבר את הארץ לזוהר השמיים. הורמה מתעוררת בקוטס ליהו, שומע את הקריאה של הלב. בשער האור הסוד נפתר, אל המבקש וליודע נראה, הוטט בקול ובאוויר סודות עמוקים, לשינוי הפנים כל האמת להנר אתנו. ההירס נובה ביקו מילה המפתר, שפותרת את מה שנשמר אותיות שלש, שקט וקום מגלה את העולם היפה והטוב, כה העבר בזמן הזה מאיר את הדרך שלנו. יאלי 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 רק מה ששורנה בתורנו. צליל הסודות האור שבאמן, amém. Olá e bem-vindos! O material que temos hoje nos joga no meio de uma história que a gente acha que conhece de cor. Yaakov e Esav, a briga pela primogenitura e, claro, aquele famoso guisado de lentilhas. Uma história clássica. Só que a análise que a gente tem em mãos, baseada numa aula do Moré André Clem Rosa, vira essa história de cabeça para baixo. Completamente. A proposta que vem da Cabala e do Zohar é que isso não é um drama de família, sabe? É, na verdade, um manual de instruções para uma guerra espiritual. Uma guerra que acontece dentro da gente. Aham. Então, nossa missão aqui é decodificar essa passagem, tentar entender por que Yaakov precisou ser astuto e o que, afinal de contas, um prato de lentilhas tem a ver com dominar nosso próprio ego. É uma virada de chave total. E é isso que a perspectiva cabalística faz de melhor, né? Ela pega personagens que a gente vê como históricos e os revela como arquétipos, como forças cósmicas em jogo. Certo. Yaakov e Esav deixam de ser só dois irmãos e se tornam, tipo, representações dos pilares da criação. O que parece uma negociação por um prato de comida, na verdade espelha uma dinâmica espiritual muito profunda que acontece em nós o tempo todo. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida é que Yaakov e Esav são forças opostas. O material define eles como a direita e a esquerda do sistema cósmico. A direita seria Hesed, a energia da misericórdia, do amor. A expansão, isso. E a esquerda seria Gevurah, o rigor, o julgamento, a contenção. É mais ou menos isso? Tipo um acelerador e um freio? Exato, essa é uma ótima analogia. São as duas forças fundamentais que precisam estar em equilíbrio para qualquer coisa existir.
Hesed é essa vontade de doar infinitamente e Gevurah é a força que diz, peraí, vamos colocar limites, ordem e estrutura. Uhum. Sem Gevurah, Hesed seria um caos de bondade que nos afogaria, sabe? E sem Hesed, Gevurah seria uma prisão de regras, sem vida. Esaf personifica essa força bruta do rigor, do desejo puro. E Yaakov busca o equilíbrio. Entendi. Mas aí entra um ponto que me deixou intrigada. A interpretação dá muito valor à astúcia de Yaakov. No mundo de hoje, astúcia pode soar meio negativo, né? Manipulador. Sim, tem essa conotação. Por que uma figura espiritual tão importante precisaria agir de forma, digamos, calculada, em vez de ser só puro e passivo? Essa é a pergunta central. E a resposta, segundo esta visão, é que a passividade diante do nosso inimigo interno é um suicídio espiritual. Nossa. Esaú, como arquétipo, não é só o rigor. Ele é a nossa inclinação ao mal, o nosso ego. A Sitera Hará, o outro lado. E essa força, ela não joga limpo. Ela é inerentemente enganadora. Sussurra promessas de prazer imediato, usa nossas fraquezas contra nós. Entendi. Tentar lutar contra uma força enganadora com pura inocência é como tentar apagar um incêndio com um leque. Não funciona. Certo. Você precisa de uma inteligência, de uma sagacidade espiritual para antecipar os movimentos do ego e usar a própria força dele contra ele mesmo. Faz todo sentido. Você não pode ser ingênuo na mesa de pôquer contra um trapaceiro profissional. Exatamente. E o que me pareceu ainda mais contraintuitivo no material foi o papel do pai Itzarra. Aparentemente, a ignorância deles sobre a maldade de Esaf não foi uma falha, foi uma peça necessária no quebra-cabeça. Como assim? Ah, esse é um ponto fascinante. A gente tende a pensar que saber de tudo é sempre melhor, né? Claro. Mas aqui, a ignorância de Itzarra funcionou como um isolante. Ele era o canal de uma bênção de pureza e poder imensos. Se ele tivesse plena consciência da negatividade de Esaf e o confrontasse diretamente, essa energia negativa poderia de alguma forma contaminar a bênção. Ah! A cegueira dele em relação a Esaf permitiu que a bênção permanecesse pura, intacta, esperando pelo recipiente certo, que era Yaakov. Foi um mecanismo de proteção cósmico para garantir que a energia chegasse ao destino correto. Que loucura! Quer dizer, a falta de conhecimento de um personagem acaba protegendo o sistema todo. Certo, então se a gente tem esses dois lados em guerra e a necessidade de uma estratégia inteligente, onde essa batalha acontece? O material que analisamos aponta para um lugar bem específico, o cérebro esquerdo. Isso é para ser literal. Não. É um código. Na Cabalá, o cérebro esquerdo está simbolicamente ligado a Hava, a Eva. Eva. E Eva representa o nosso desejo de receber, nosso subconsciente, nosso lado mais reativo, mais vulnerável. É a porta de entrada para as influências do mundo. Certo. É o campo de batalha mental, onde as sementes da dúvida, do medo, do desejo egoísta são plantadas. É nesse espaço que duas vozes principais estão em constante disputa pelo controle. E que vozes são essas? O material faz uma distinção bem forte entre elas. De um lado, tem o que a aula chama de voz doce da idolatria. E o ponto aqui é sutil, sabe? Não se trata só de estátuas. A fonte argumenta que muitas formas de religião, quando focam em obediência cega, na figura de intermediários, podem se tornar essa voz. Ela parece reconfortante, oferece respostas fáceis, promete salvação em troca de você, desligar seu pensamento crítico. Mas por trás dessa doçura pode haver um sistema de controle que te afasta da sua conexão direta. E a outra voz? A outra é a voz da Torá. E, de novo, Torá aqui não é só o livro físico, é a sabedoria divina, a verdade da alma, a conexão direta e sem filtros com a fonte de tudo. É uma voz que nem sempre diz o que o nosso ego quer ouvir. Claro. Ela exige responsabilidade, esforço, consciência. É a batalha entre o que é fácil e sedutor e o que é verdadeiro e fortalecedor. A escolha entre ser um receptor passivo de informações que te controlam ou um buscador ativo da sua própria luz. Entendi. É a briga entre o conforto que aprisiona e a verdade que exige trabalho. E se há uma guerra, imagino que existam ferramentas ou armas,
O material fala sobre isso e começa com uma afirmação que, preciso admitir, soa bem, radical. Diz que se os cabalistas fossem destruídos, o mundo físico deixaria de existir. Como a gente pode entender uma afirmação tão pesada? É uma afirmação que choca, sem dúvida. A forma de entender isso, dentro dessa lógica, é vê-los não como meros estudiosos, mas como parte da infraestrutura espiritual do universo. Infraestrutura. A melhor analogia é a de um transformador de energia. Imagina que a luz do Criador é uma energia de voltagem altíssima, pura, infinita. Se ela atingisse o nosso mundo material diretamente, ela o desintegraria. Seria energia demais para o nosso circuito. O fusível queimaria. Exatamente. Os cabalistas, através do estudo profundo dos códigos da Torá e de suas práticas, funcionariam como esses transformadores. Eles, por assim dizer, reduzem a voltagem dessa luz, a canalizam e a adaptam para que ela possa se manifestar de forma estável na nossa realidade, nutrindo a existência. Certo. Sem eles, na visão do Zohar, o fluxo seria interrompido e o aparelho, nosso mundo, desligaria. Ok, a analogia do transformador ajuda a tornar a ideia menos fantástica. E o material menciona outra ferramenta, o Terrilim 109, o Salmo 109. Ele era descrito como uma reza pesada. Fiquei curiosa. Pesada contra quem? Essa é a parte mais importante. A fonte é enfática. Essa energia nunca, jamais é direcionada contra pessoas de carne e osso. Ah, bom. Isso seria magia negra, um erro espiritual gravíssimo. Ela é usada contra o que a Kabbalah chama de tribunais espirituais. Tribunais espirituais. Isso soa como uma cena de filme. O que é isso na prática? É uma metáfora para nossa própria culpa, autossabotagem, ou estamos falando de algo mais literal, tipo promotores angelicais? É uma ótima pergunta, porque toca no cerne da questão. E pode ser entendido das duas formas, e talvez as duas sejam verdadeiras. A ideia é que quando alguém começa a estudar essa sabedoria oculta e a se aproximar da luz, essa pessoa chama a atenção. Certo. Não só de forças positivas, mas também de forças acusadoras do outro lado. Essas forças tentam criar obstáculos, trazer à tona seus erros passados, gerar dúvidas, tudo para te impedir de avançar. Entendi. O Terrilim 109 seria uma ferramenta de defesa para neutralizar essas acusações na sua origem, no plano espiritual, antes que elas se manifestem como problemas no mundo físico. Certo. É uma defesa num nível mais sutil. Isso me leva a uma citação-chave que o material explora, que o Ner Mitzvah vetorá or, que se traduz como, pois o preceito é lâmpada e a Torá é luz. Isso parece ser o coração da prática. Totalmente. Essa frase é um manual de instruções em si. A analogia usada na aula é perfeita. Pensa numa lâmpada a óleo. A mitzvah, que é um mandamento, a ação física que você faz, seja acender uma vela, dar caridade, qualquer ritual, é o corpo da lâmpada. Ok. É o vaso, o pavio, o óleo, é a estrutura física e ela é absolutamente necessária. Mas, de que adianta você ter a lâmpada mais linda do mundo, com o melhor óleo, se ela estiver apagada no escuro? Não serve para nada. É só um objeto. Exato. A Torá, nesse contexto, é a luz. É a consciência, a intenção, a sabedoria que você coloca dentro da ação. É o fósforo que acende o pavio. Uma ação, uma mitzvah, feita de forma mecânica, robótica, sem a intenção e a consciência por trás, é uma lâmpada apagada. Ela não cumpre sua função de trazer luz para o mundo. Nossa! A ação sem consciência é um corpo sem alma. Caramba, isso dá um peso enorme para a intenção por trás de tudo que a gente faz. E essa precisão vai a níveis absurdos, certo? O material menciona as nekudot, os pontinhos das vogais no hebraico, como sendo a alma das letras. Sim, e isso mostra o nível de detalhe que essa guerra espiritual exige. Para a maioria, são só pontos gramaticais. Mas na Kabbalah, eles são a força vital que dá som e poder às letras. O Zohar chega a dizer que desprezar esses pequenos detalhes, agir com desleixo espiritual, é um erro tão sério que a alma pode precisar reencarnar só para corrigir essa falta de atenção. Que doido! Mostra que nada é pequeno ou insignificante quando se trata de canalizar essa energia. Ok, com tudo isso em mente, a guerra, as ferramentas, a precisão,
como a gente amarra tudo de volta ao Yaakov e aquele guisado. O material destaca que o principal atributo de Yaakov é Emet, que significa verdade. Sim, e até a palavra Emet é um código. O alfabeto hebraico tem 22 letras. A primeira é o Aleph, a última é o Tav. E aqui está exatamente no meio, é o Mem. Sério? A palavra verdade, Emet, é formada justamente por essas três. A primeira, a do meio e a última letra. Nossa, que elegante. É um simbolismo poderoso. Significa que a verdade, representada por Yaakov, não é um extremo. Ela abrange e harmoniza todo o espectro da criação, do início ao fim, passando pelo centro. A fonte até cita o profeta Miqueias: darás a verdade a Yaakov. Ele é a coluna central, o equilíbrio entre a misericórdia do avô Abraham e o rigor do pai Itzarra. Certo. Yaakov é a própria harmonia em ação. E essa harmonia o leva ao ato final, o clímax da história. As lentilhas vermelhas. Por que vermelhas? Qual é o segredo desse prato que parece tão banal? E aqui está o grande truque de mestre. O checkmate da astúcia espiritual de Yaakov. Essa ave tinha outro nome, Edom. E Edom, em hebraico, significa vermelho. Ah! Ele é totalmente associado à cor vermelha, ao sangue, ao impulso animal, ao desejo físico bruto e desenfreado. O guisado que Yaakov cozinhou não foi um almoço de domingo. Foi um ato de tecnologia espiritual altamente calculado. Ah, então é esse o segredo. Exatamente. Ele preparou um prato vermelho para, simbolicamente, subjugar e quebrar o poder do sangue vermelho de Esav. Foi como usar a própria assinatura energética do inimigo para neutralizá-lo. Uau! Yaakov deu a Esá aquilo que seu desejo mais baixo queria, algo vermelho, quente e imediato. Mas o fez dentro de um contexto onde esse desejo seria dominado pela consciência. Foi um ato de usar a astúcia para colocar o ego, Esav e Edom, a serviço da alma, que é Yaakov. É quase uma homeopatia espiritual. Ele usou o veneno em pequena dose para criar a cura. Que incrível! Então, no fim das contas, essa história é um mapa para a nossa batalha interior. A lição é que a ingenuidade não nos serve. A gente precisa de inteligência e estratégia espiritual para lidar com o nosso próprio ego. E nossas ações só têm valor real quando a gente preenche elas com consciência. Essa é a conclusão. A fonte deixa claro que para vencer essa guerra, precisamos ser tão espertos quanto a nossa própria inclinação ao mal, porque ela é astuta, persistente e conhece cada botão nosso que pode apertar. Com certeza. Se a gente for passivo, se agirmos sem pensar, seremos sempre controlados por nossos impulsos, por nossos traços negativos. O objetivo de estudar esses códigos não é só acumular conhecimento, mas nos impregnar com essa astúcia de Yaakov, nos dar o poder intelectual para dominar o outro lado e finalmente nos conectar com quem a gente realmente é. O material sugere que o nosso mundo físico é sustentado pelo trabalho espiritual de alguns, por esses transformadores humanos. Isso deixa uma pergunta para a gente pensar. Que forças ou esforços invisíveis, sejam eles espirituais ou de outra natureza, podem estar sustentando a realidade que a gente considera tão sólida e garantida todos os dias? Nas ondas do som, o mistério flutua, a luz do Zohar, a alma nua, buscando a verdade além do véu, conectando a terra ao brilho do céu. O Rema desperta em cada lição, ouvindo o chamado da intuição. No portal da luz, o segredo se abre para aquele que busca, para aquele que sabe. Vibrando no som e no ar, mistérios profundos a nos transformar. Voz da verdade a nos guiar. O R-Restes transborda em cada palavra, a chave que abre o que a alma guardava. Letras de fogo, silêncio e som, desvendando o mundo belo e o bom.
passado no tempo presente, iluminando o caminho da gente. Pelo Zohar Akadosh, a alma acende. Quem ouve com o espírito logo compreende. Naranehirei, luz infinita, a sabedoria que em nós habita. Som dos mistérios, a luz que vem, amém. Amém. הסוד מתפשט או הזוהר נשמע השופע מקבצי האמת מאבל הפרוקרת מהבר הארץ לזוהר השמיים הורמה מתעוררת בכל תזיליוש שומע הקריאה של הלב בשער האור הסודי נפתר למבקש וליודע נער הנרירי הוטט בכל ובאוויר סודו עמוקים לשינוי הפנים כל האמת לאן הרדנו יש נובע בכל מילה המפתח שפותר את מה שנשמר אותיות של שקט וקול מגלה את העולם היפה והטוב כל העבר בזמן הזה נראה את הדרך שלנו על ידי זוהר הקדוש הנשמה עולה שומר ברוח מביא מיד